vocês. Sejam muito bem-vindos em nossa celebração de culto nesta noite, aqui na Igreja Luterana de Mafra. Quero saudar também as pessoas que estão aqui presentes no culto, aqui no templo da Comunidade Luterana de Mafra, como também pessoas que estarão nos acompanhando depois no YouTube, no canal Culto da Igreja Luterana de Mafra. E como palavra bíblica de boas-vindas e saudação para vocês, reparto as palavras de Jesus em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra bíblica do Salmo 119, um versículo muito conhecido, o Salmo 119, versículo 105, quando o salmista ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Nós convidamos a comunidade aqui reunida para cantarmos louvor a Deus. O Neto nos acompanha nos cânticos hoje, nesse culto, e no número 9, primeiro hino desse culto, hino de número 9. Os avisos, vá chegando à frente. Eloy. Graças a Deus, mais uma vez, uma boa noite, ao pastor, à comunidade, àqueles que nos visitam. Sintam-se em casa. Em nome do presbitério, também acolhemos aqueles que pela primeira vez aqui estão. Os avisos serão de que no próximo sábado, dia 5, haverá o culto costumeiro, às 7h19. A oferta deste culto destina-se ao fundo para financiamento para a formação de estudantes de teologia. É realmente importante, como todos os outros. Terça-feira teremos reunião do presbitério às 19h30, a primeira reunião de 2022. E quarta-feira teremos um segundo encontro de pessoas para tratar da reativação do nosso querido coral comunitário. Quarta-feira, 7h30, estão convidados. Quem se sentir com a garganta em dia pode aparecer, por favor. Ainda tem conta-se para vender aqui na secretaria, o Orando em Família e o Castelo Forte. Está aberta também as inscrições para o ensino confirmatório com crianças até 12 anos ou cursando a 6ª série. E por último, eu quero fazer um apelo, é de conhecimento de todos aqui, lá da comunidade de Rio Negro e de Itaiópolis, que nós formamos um grupo coral masculino com 8 pessoas. Nós já viajamos, fomos na paróquia de Rio das Antas, cantamos em Fraiburgo,
evidentemente, as nossas despesas por conta nossa, mas fazemos com muito orgulho. E essa missão é percorrer, dentro do possível, quanto mais as 40 paróquias. E nós precisamos do equipamento, porque poderia coincidir o dia que não pudéssemos usar nem desse, nem de Rio Negro, nem de Itaiópolis. Então, nosso regente é o Neto, e alguém comprou um equipamento novo, pagou, e agora temos que devolver esse dinheiro. E amanhã é a primeira ação no sentido de arrecadar fundos para isso. Temos um almoço lá no Salão Comunitário de Rio Negro, ao preço de R$25. Não é coisa sofisticada, mas é exatamente para colaborar. É 2 sobrecoxa, coxa de frango, evidentemente, farofa e maionese. Digo isso para quem tiver e se sentir desafiado, por favor, colaborem com esta nossa empreitada. Os cartões estão com o Neto hoje ainda, e amanhã no próprio salão comunitário. Uma abençoada noite, muito obrigado. Então, esse almoço em favor do coral masculino será entregue ali no salão da igreja de Rio Negro a partir do quê? Das 11 horas? A entrega? Acho que é. Serve 2 pessoas, né? São 2 coxas e 2 sobrecoxas. 2 coxas e 2 sobrecoxas, e mais maionese, mais não sei o que, acompanhamentos. Então, para 2 pessoas, cada cartão a R$25. Então, eu já estou com 2 cartões lá em casa, amanhã eu vou pegar o almoço. Se sobrar almoço, mente, almoça já na segunda-feira, então completa a rodada. Nós vamos apoiar e divulgar para outras pessoas também, que a gente imagina que poderiam, né, colaborar também nessa campanha aí do coral. Seria isso em termos de aviso. Nós conversamos com o coordenador do curso de teologia, o professor Klaus, lá de São Bento, da Faculdade de Teologia, e foi sugerido, proposto, inclusive sugerimos também, e outras pessoas sugeriram, de começar o curso de teologia só em março, não começar agora em fevereiro. Tem gente que ainda está de férias em fevereiro, os grupos, a maioria estão de férias em fevereiro, até o dia 15 estão de férias, e aí começar o curso dia 12. Tem também muita gente com receio de sair de casa e ir para o local, né, com um grupo maior. E foi acatada essa sugestão, foi conversado com o pastor sinodal lá de Joinville, com o pastor sinodal de Curitiba, e decidiu-se então, a primeira etapa do curso vai ser em março. Então a gente vai passar ainda mais detalhes, eles vão mandar também divulgação lá de São Bento, para que a gente possa agregar um número maior de pessoas interessadas em fazer esse curso de teologia, né, com diploma, né, emitido pela Faculdade de Teologia, com carimbo do MEC, para todas as pessoas interessadas em aprender mais, né, sobre o tema missão, edificação de comunidade. Seria isso então, em termos de avisos, lembrando desses recados. Sim, Eloy, chega aí. Pensei que eu ia complementar um aviso. Convido para cantarmos o próximo hino, que nos lembra de buscar em primeiro lugar na nossa vida a vontade de Deus, o reino de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E no 150, buscai primeiro o reino de Deus. E no 150. Todas essas coisas
Convido a vir à frente as pessoas que estarão colaborando com as leituras, as duas leituras bíblicas deste culto. Os demais, quem puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. As duas leituras têm a ver com o tema deste culto. E o tema deste culto é uma pergunta: você busca a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, ou você busca a sabedoria das pessoas, a sabedoria humana? Esses dois textos nos lembram então a importância da palavra de Deus na vida da pessoa cristã. Salmo 119, versículos do 97 até o 105. Primeira leitura, Salmo 119, 97 a 105. Como eu amo a ti, como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e luz que ilumina o meu caminho. Até aqui. Ok, obrigado. A segunda leitura acompanhamos na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e seguintes. Passo a ler. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que tu creu de todo o coração. Vocês sabem quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui. Convido para o momento de oração, oração de confissão de pecados. Deus e Pai, a Tua palavra nos revela a verdade. Também a verdade quem Tu és, um Deus santo, amoroso, misericordioso. Também a verdade sobre nós, Senhor. Nós somos criados para viver como Teus filhos e filhas amados. Mas o pecado, Senhor, entrou não apenas no mundo, entrou no coração do ser humano e acaba nos afastando de Ti, do Teu amor e da prática do amor e da misericórdia no convívio com as demais pessoas. Assim oramos, Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Como diz a Tua palavra, precisamos sempre do Teu perdão a cada dia. Assim oramos, agradecemos, ó Jesus Cristo, porque na cruz, com Teu sacrifício, Senhor Jesus, Tu nos acolhe, Tu nos abraça, Tu nos perdoas, Tu revela o Teu amor e a Tua misericórdia para conosco e nos convida a Te seguir e a Te servir. Assim queremos pedir, Senhor, santifica a nossa vida, para que sempre mais possamos ouvir, crer, compreender e viver de acordo com a Tua palavra, com o Teu propósito. E assim possamos ser luz também. Como Tu disseste, somos chamados para ser luz nesse mundo, a partir da luz de Cristo que irradia em nós. Assim oramos, assim pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida e nos ensina a crer em Ti, a confiar em Ti, nos ensina a amar e perdoar o nosso próximo.
Em teu nome, Jesus, que nós oramos, agradecemos e intercedemos. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino, a comunidade pode se assentar. Hino, meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Jesus nos convida para falar com Ele, para caminhar com Ele. Hino 170. Hino 170. Para cantarmos um hino que nos mostra a importância da palavra de Deus. Hino 87. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Hino 87, antes da pregação da palavra. Sabedoria
graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja contigo, tanto as pessoas presentes aqui no culto, como também aqueles que acompanham depois na internet. Que a paz e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém. A palavra bíblica que nos orienta na pregação da palavra para este culto, para este momento, encontramos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Há pouco foi lida pela Alexandra, leu há pouco essa palavra, e essa palavra vai nos orientar então em nossa reflexão sobre a importância da palavra de Deus na vida da pessoa cristã. Lá diz então, reforçando essa palavra bíblica, lá o apóstolo Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, que era líder da igreja de Éfeso, esta seguinte orientação: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste ensinado e inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a tua infância tu sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que toda pessoa de Deus, servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por isso, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre dedicadamente o teu ministério. Até aqui a palavra então da carta 2 Timóteo capítulo 3. Como vocês sabem, a maioria das pessoas, quando começam um novo ano, nas primeiras semanas do ano, ou no primeiro mês do ano, janeiro agora, praticamente encerra amanhã, né, o janeiro, muitas pessoas, se propõem a estabelecer metas para o ano novo, metas, prioridades, que gostariam de fazer esse ano, sonhos às vezes, propósitos, e o engraçado é que muitos desses propósitos se repetem a cada ano, alguns se cumprem, outros não. Pois bem, no começo desse ano um amigo mandou um texto assim, cômico, engraçado, sobre os propósitos que uma pessoa tomou no ano passado, em janeiro, e que tomou de novo agora em janeiro desse ano. Não sei quem de vocês recebeu esse texto, é bastante provocante esse texto. Pois bem, a pessoa colocou na lista das suas 4 grandes prioridades para o ano passado, janeiro de 2021, as 4 grandes metas. Primeira meta, reduzir 15 quilos. Primeira meta, reduzir 15 quilos no peso. Segunda meta, parar de beber. Parar de beber, segunda meta. Beber é alcoolismo, água todo mundo bebe. Terceira meta, pagar as suas dívidas, que já davam 100 mil reais de dívida. Quarta meta, quitar as prestações do carro, que estavam em aberto as prestações do carro. Passou-se um ano, janeiro de 2022, novas metas. Primeira meta, perder 25 quilos. Antes era 15, agora é 25. Segunda meta, lá no ano passado era parar de beber, agora é participar da reunião dos Alcoólicos Anônimos. Terceira meta, 12 meses depois,
O ano passado era pagar 100 mil de dívidas. Agora, em janeiro, pagar 250 mil de dívidas para o agiota ou buscar asilo num outro país. Duas opções. E a quarta meta, aquela do carro, lembra do carro, das prestações do carro? Esconder o carro da turma dos cobradores do banco. Quarta meta, esconder o carro dos cobradores. A turma do banco vai vir cobrar, não está sendo paga as prestações do carro. Pois bem, cada um coloca a meta que quiser, né? Ainda ontem um cantorzinho ali que apareceu num programa disse que o grande sonho dele é fazer sucesso que nem a Beyoncé, que tem sucesso internacional, americana, sucesso internacional. Bom, cada um sonha o que quiser, né? Existem sonhos e metas que as pessoas tomam em janeiro, que agora esse ano vão cuidar melhor da alimentação, mais saudável, comer menos bobagem. Existem metas, este ano sim, nós vamos economizar. Este ano eu vou fazer um curso para aprender mais, um curso para adquirir mais conhecimento, ou para crescimento pessoal, ou para o seu trabalho, a sua profissão. Outros colocam meta, esse ano eu vou estudar inglês, ou quem sabe vai estudar chinês. Outros colocam a meta, esse ano eu vou aprender um instrumento musical. Você já teve essa meta? Comprou o violão? Ou a flauta? Ou vou aprender a cantar, né? Vários corais em nossa paróquia, espaço para desenvolver o canto não falta. Neto também é professor de música, que quiser aprender. Meta, esse ano sim eu vou praticar uma atividade física. A gente olha pela porta, pela janela, puxa, logo hoje que ia começar a caminhar, começou essa chuva. Foi o que eu pensei ontem, que ia começar a caminhar ontem. Semana passada não deu, era muito sol, muito calor. Essa semana, esse fim de semana é chuva. Meta de propósito, vou fazer a minha caminhada 3, 4 vezes por semana. Vou entrar numa aula de natação. Vou começar a andar de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta só de pedal lá em casa, que era de fazer exercício, né? Tem até uma fábrica aqui em Mafra, né, que vende essa só de pedal. Eu emprestei para minha filha que morava em Curitiba. Está lá na casa, no apartamento dela, o meu pedal. Outras metas são financeiras. Outras pessoas têm metas de consumo. Quero comprar isso, quero comprar aquilo. Outras têm meta de cuidar mais da saúde. Outras têm meta de cuidar mais da estética. Mas quantas pessoas têm uma meta espiritual para o novo ano? Você já pensou nisso? Quantas pessoas será que, além das metas materiais, ou estéticas, ou de saúde, ou de aprender isso, aprender aquilo, quantas pessoas será que também tomam um propósito, uma meta espiritual, quando começa um novo ano? Pois bem, o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem pastor Timóteo qual a principal meta espiritual que ele, Timóteo, deveria buscar na vida dele, vida cristã e na sua vida como líder numa comunidade cristã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 seguintes, o apóstolo diz para o jovem Timóteo: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e do qual foste inteirado, ensinado, esclarecido, sabendo de quem o aprendeste, porque desde a tua infância você aprendeu das Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Num outro texto bíblico diz que o Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras, aprendeu o ensino da palavra de Deus através de sua mãe e de sua avó.
de parte da mãe e da avó, eram descendentes de judeus, que ensinavam a criança a conhecer a palavra de Deus desde os 3 aninhos de idade. De parte de pai era grego, não era crente, judeu crente, como era a sua avó e a sua mãe. E ele aprendeu, e ele seguiu o caminho da fé, desde criança, aprendeu a palavra de Deus, tanto lá do Antigo Testamento, que ele foi ensinado, em casa, como aprendeu agora a mensagem do Evangelho de Cristo, através dos apóstolos, dos servos de Cristo, dos apóstolos, evangelistas, e por isso agora o Timóteo está numa função de liderança naquela igreja, a igreja de Éfeso. Então, Timóteo, o pessoal aí fora, a maioria está vivendo na bagunça, na confusão, uma vida totalmente desorganizada, esculhambada, fora dos propósitos de Deus, no meio da confusão de doutrina, no meio da confusão ética. Mas tu, porém, Timóteo, segue o bom caminho que você aprendeu desde criança. Não é isso que nós desejamos para os nossos filhos? Não é isso que nós desejamos para os nossos netos ou netas? Quem te ensinou de maneira mais marcante a palavra de Deus? Alguém te ensinou na tua infância? Quem que levava mais a sério o crescimento espiritual na tua casa? Teu pai ou a tua mãe? Uma tia, uma avó, uma madrinha, uma professora? Quem foi referência para você na tua caminhada de fé? E aprendeu coisas boas, aprendeu bons valores da vida cristã, e segue este caminho. Tu, porém, ao invés de seguir a maioria, segue o caminho de Deus, o caminho da verdade, da justiça, o caminho da fé. Pois bem, este é o propósito, esta é a meta, esta é a prioridade que o apóstolo Paulo recomenda para o Timóteo. Gente, nós vivemos num tempo de grande confusão. Até parece que a confusão na qual vivia lá na época do Timóteo, lá na cidade de Éfeso, se apresenta de novo em nossa geração. Vivemos num tempo de grande confusão em todas as áreas da vida. Se você assiste os meios de comunicação, só estão ensinando confusão. O maior ibope de programa é uma porcaria, um lixo cultural e ético, que a juventude mais assiste do Brasil, chamado Big Brother, que é um lixo cultural e ético. E ali estão catequizando a nossa juventude. Aí você observa os que são entrevistados, os famosos nas grandes redes de televisão, os chamados famosos, só ensinam besteira a maioria deles. Há movimento no Brasil para liberar completamente as drogas. Há movimentos no Brasil para liberar o aborto. Começar a praticar crime contra a criança que nem nasceu ainda. Quando na visão bíblica, a vida já começa desde a concepção. Esta é a visão bíblica de um ser humano que está sendo gerado no ventre de uma mulher. E aí essa confusão total de valores em nossa sociedade, o certo vira errado, o bandido vira herói, o herói vira bandido. É nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. E não é só no Brasil, esta confusão é a nível internacional. Se você acompanha o noticiário por esses dias agora, não sei se você percebeu, que a Rússia, que é um dos maiores países do mundo, um dos maiores territórios do mundo, colocou 100 mil soldados perto da divisa da Ucrânia. Eles estão de olho lá para invadir a Ucrânia, ou botar pressão em cima do paizinho pequenininho, uma coisinha de nada. Não basta o território que eles têm, não basta a riqueza que eles têm, não basta o presidente da Rússia ter uma das suas mansões que custou R$1 bilhão, não basta, não chega.
O ser humano é insaciável no seu egoísmo, como diz a palavra de Deus, né, para que as pessoas não vivam de maneira insensata, que elas busquem a orientação da palavra de Deus para abandonarem a sua insensatez. Na época do Lutero, será que era diferente? A corrupção que havia na época do Lutero, a exploração, a manobra religiosa da época de Lutero, o sistema de impostos na época do Lutero, impostos dos imperadores, imposto eclesiástico. Naquela época o Martinho Lutero foi perseguido, foi ameaçado de morte, teve que se esconder para não ser assassinado, foi escondido por seus amigos. Enquanto ele estava lá, escondido lá no castelo, protegido por seus amigos, ele traduziu toda a Bíblia, do começo ao fim, da primeira até a última página, de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. E a partir dali a Bíblia se espalhou por toda a Alemanha, cada vez mais pessoas deram crédito aos ensinamentos de Martinho Lutero, foi perseguido, ameaçado de morte, sofreu um monte, se estressou um monte com o movimento da reforma, alguns líderes meio sem cabeça, gente que não tinha a clareza da realidade naquele momento e como deveria ser o processo da reforma, gente atropelada também no meio dos reformadores, líder de todo tipo, mas ele, orientado pela palavra de Deus, não arredou o pé naquele mundo confuso, naquele mundo de tanta idolatria daquela época, de tanta confusão religiosa e ética. Lutero escolheu seguir a palavra de Cristo e os ensinamentos de Cristo para conduzir as suas pregações, as suas aulas na universidade, a sua liderança, né, junto aos seguidores da reforma. Pois bem, assim foi na época do Timóteo, assim foi na época do Lutero, assim é na nossa época. E grandes pensadores têm dito que nós vivemos numa época de grande confusão. Época de grande confusão. Martinho Lutero, quando estabeleceu que a mensagem de Cristo era o fundamento da reforma, disse ele: nossa doutrina e conduta não se baseiam em nós mesmos. Nossa doutrina e conduta não se baseiam em nós mesmos. E o que fazemos não por causa de nós, mas sim por causa de Cristo, o Senhor, de quem nos vêm todas as coisas e por cuja vontade pregamos, vivemos e sofremos. Por amor e em fidelidade a Jesus Cristo, pregamos, vivemos e sofremos. Assim viveu, assim pregou, assim ensinou na universidade, assim pregou nas igrejas, assim pregou e ensinou para os novos pastores. Pregar, viver e sofrer por causa de Cristo, por amor a Cristo. Gente, esta palavra não está tão na moda aqui na geração atual. Nossa doutrina e conduta não se baseia em nós mesmos. O que a maioria quer é se basear em si mesmos, nos seus desejos, nas suas paixões, nas suas metas, no seu ego, no seu benefício. Justamente aí se revela a importância da palavra de Deus também em nossa geração. E o que diz aqui o apóstolo em 2 Timóteo: você sabe, Timóteo, desde a infância as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Sábio, a sabedoria de perceber que a única e suficiente obra de salvação vem do Senhor Jesus. As demais religiões propõem alguns atalhos, mas Jesus Cristo é o caminho único, estabelecido pelo próprio Deus para a nossa salvação pela fé em Jesus Cristo, aqui e agora, nesta vida, e futuramente a nossa participação no reino de Deus, na vida eterna com Deus, com todos que amam a Deus.
E aí o apóstolo complementa dizendo: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus esteja perfeitamente habilitado, preparado, orientado para praticar toda a boa obra, toda a boa obra. E enquanto isto, a geração que aí está ao nosso redor é aqui mencionada aqui no capítulo 4. Muitos preferem acreditar em mentiras e fábulas do que crer na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem promessa de bênção. Bem-aventurados os que acolhem em seu coração a palavra de Deus e permitem que esta palavra vá transformando a sua vida. Nós somos cercados de muitas palavras. Eu citei algumas delas, dos formadores da mídia, que estão ensinando em boa parte valores anticristãos e valores que não promovem a vida, muitas vezes promovem a morte, a injustiça, a roubalheira, a corrupção. Mas a palavra de Deus promove a vida, a justiça, a verdade. Pois bem, certa vez foi feita uma estatística, uma pesquisa por um centro de pesquisas dos Estados Unidos, chamado Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, fez uma pesquisa reunindo 40 mil pessoas, desde 8 anos de idade até 80 anos de idade. E essas 40 mil pessoas foram entrevistadas. E a pergunta principal para essas 40 mil pessoas era a seguinte: você lê a Bíblia? Sim ou não? Você lê a Bíblia quantas vezes por semana? Uma vez? 2? 3? 4? 5? 6? 7? E o pessoal foi preenchendo a pesquisa, dando as suas respostas. 40 mil pessoas entrevistadas. Quantas vezes por semana cada pessoa costumava dedicar-se à leitura bíblica? E aí foi percebido na pesquisa que aqueles que liam a Bíblia somente uma vez ou 2 por semana, os hábitos destas pessoas eram iguais àqueles que não liam nada, na maioria dos casos. Não tinha muita diferença entre os hábitos e também entre o tipo de relacionamento que elas tinham com outras pessoas. Já as pessoas que costumavam ler a Bíblia de 3 vezes ou mais por semana, 3, 4, 5, 6, apresentavam mudanças significativas em seus hábitos e também em sua saúde emocional. Quem lia a Bíblia 4 vezes por semana ou mais apresentava uma grande transformação de hábitos e também evidenciava maior saúde emocional. Resultados nas pessoas que liam 4 vezes ou mais a Bíblia por semana: houve redução de sentimento de solidão em 30% dos sintomas de solidão, comparando com os demais que não liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. 30 vezes por cento melhor o sentimento de solidão. Sentimento de raiva contra outras pessoas. As pessoas que liam a Bíblia com mais frequência tinham uma redução de 32% de sentimento de raiva com relação a outras pessoas. Sentimentos de amargura no relacionamento dentro da família, amargura com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com alguém da família. Houve uma redução de 40% de sentimentos de amargura no relacionamento dentro das famílias para aqueles que liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Redução no vício de alcoolismo. Houve uma redução de 57% na vida daqueles que se dedicavam à palavra de Deus mais de 4 vezes por semana. Sentimento de infelicidade, insatisfação, achar que a sua vida estava parada, estagnada. Houve uma redução de 60% neste sentimento.
vício de pornografia entre leitores e não leitores da Bíblia, uma diferença de 61% na queda do vício de assistir pornografia entre aqueles que se dedicavam de maneira mais regular ao estudo da Bíblia. Esses dados foram de redução de sentimentos negativos, hábitos prejudiciais e relacionamentos conflituados, portanto, maior saúde emocional e também maior saúde física. Melhora no índice de vivência cristã também, entre as pessoas que se dedicavam à leitura da Palavra de Deus 4 vezes ou mais. Disposição de compartilhar com outras pessoas a sua fé, aumentou em mais de 200% o testemunho da sua fé. Empenho em motivar, congregar, se reunir com pessoas que estudam a Bíblia, aumentou em 230% na vida daqueles que se dedicavam 4 vezes ou mais no estudo, na meditação da Palavra de Deus. O que isto revela? Que onde a Palavra de Deus é acolhida na mente e no coração das pessoas, ali acontece transformação para melhor. Para melhor. E é o que diz em Hebreus, no capítulo 4, quando o apóstolo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou como diz o Salmo 119, também quando nos anima, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para a nossa vida, é a palavra de Deus. Luz para a nossa vida e para os nossos caminhos. Por isso a Bíblia valoriza, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos, a importância de dedicar-se com fidelidade, com regularidade à leitura e à meditação na Palavra de Deus. Tem um salmo inteiro, que é o Salmo 119, que do primeiro versículo até o último é o 150, é o único livro da Bíblia com 150 versículos. O único salmo com 150 versículos é o Salmo 119, e exalta a importância da Palavra de Deus na vida do servo e da serva de Deus, ao longo de todos esses 150 versículos. Fala da bênção de Deus, da fidelidade de Deus, para aqueles que ouvem, buscam, aprendem, leem e obedecem à Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, Senhor! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio. Amo a tua palavra, Senhor. Sabe quais são as duas maiores lutas do cristão? As duas maiores lutas espirituais? É a gente tirar tempo para ler a palavra de Deus. E a outra grande luta é a gente tirar tempo para orar a Deus. Você acha que é tranquilo assim para a pessoa tirar o tempo para ler a palavra de Deus? E um tempo para a oração? Ou é uma luta cada dia? Estou pensando em fazer uma oração. Vou deixar para depois. E aí passou-se o dia inteiro e você deixou para depois e continuou deixando para depois. A mesma coisa vale a leitura da palavra, a meditação. Vou ler agora, vou meditar agora. Não, mas vou deixar para depois. E aí o diabo vem e varre da tua mente, do teu coração, o desejo espiritual de se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. A nossa maior luta espiritual é o dedicar tempo para receber a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus e para conversar com Deus através da oração. Percebam vocês que para consumir lixo de música reúnem-se multidões. Agora, para as pessoas se dedicar a ouvir uma música espiritual, uma música de qualidade, um hino, um canto, uma apresentação do coral, uma apresentação do grupo nas igrejas, compara o número dos que vão lá assistir esse lixo musical, que só fala em beberagem e sexo, com a quantidade de pessoas que vão participar de um louvor a Deus. É simples, é fácil, isso é evidente. Por isso nós vivemos numa permanente luta espiritual
contra a nossa própria carne, contra o espírito deste mundo, contra o lixo cultural deste mundo, contra a indústria musical deste mundo, que quer vender lixo e não coisa boa, porque lixo vende melhor. Mas Deus diz para você e para mim: tu, porém, seja diferente. Tu, porém, busca a palavra de Deus. Tu, porém, busca a oração. Tu, porém, busca a vida em comunhão cristã com a irmandade na fé. Tu, porém, viva diferente da maioria. O peixe morto simplesmente acompanha o ritmo, da água do rio. O peixe vivo está sempre em movimento, e às vezes até contra a correnteza. É assim na nossa sociedade, onde pessoas que não têm vida espiritual não buscam alimento espiritual, e quem tem vida espiritual, vida de fé, busca alimento espiritual. E assim eu queria encerrar essa reflexão dizendo para vocês que nós também, como igreja, nos empenhamos em oferecer alimento espiritual. Aqui hoje no culto vocês estão buscando alimento espiritual. Teve gente que olhou pela janela: hoje está chovendo, não vou na igreja, hoje está chovendo. E 90% tem carro nas nossas comunidades. Se alguém olha para a janela, naquele dia tem uma festa para ir, vai deixar de ir na festa? Olha, gente, pode cair chuva de pedra, que não vai deixar de ir para uma festa. Assim é o ser humano, assim são as prioridades, as metas, estabelecidas por cada pessoa, as prioridades. Alguém disse que muitos livros que preenchem as maiores bibliotecas do mundo. E olha, gente, que existe livro nesse mundo que é uma loucura. Todos os livros que abastecem a maioria das bibliotecas do mundo inteiro, que são vendidos nas livrarias do mundo inteiro, 99% são publicações de conteúdo para a nossa informação. Mas tem apenas um livro que Deus deixou para nós, não apenas para a nossa informação, mas esse livro tem o poder de causar em nós uma grande transformação. Esta é a grande diferença entre a Bíblia e os demais livros que estão por aí. Nós podemos e devemos ocupar com todo tipo de sabedoria que está ao nosso alcance. Agora, se o livro da transformação não tem espaço em nosso coração, podemos ler todos os livros do mundo e ainda assim viver uma vida, como diz o texto bíblico, uma vida de incoerência, uma vida fora do horizonte do propósito de Deus, ou uma vida insensata, como diz o apóstolo num outro texto. Eu quero encerrar esse momento de reflexão lembrando também que você pode praticar a tua refeição espiritual na tua casa. A gente costuma dizer, que se a igreja, divulga Orando em Família e divulga o Castelo Forte, e há 3 anos o preço é o mesmo, Sérgio? 3 ou 4 anos o preço é o mesmo, não me lembro agora se é 3 ou 4 anos. É R$20 o preço do Castelo Forte do Orando em Família há no mínimo 3 anos. Você vai achar algum livro em alguma livraria com 365 páginas, uma meditação para cada dia por esse preço? Pode procurar, eu compro o livro com frequência. E vieram para a nossa paróquia 190 exemplares deste aqui e 190 exemplares deste aqui. 190 mais 190 dá quanto? 380. Tem quanto sobrando ali, Sérgio? Está sobrando 8 desse aqui. E encomendamos mais Castelo Forte, que estava em falta, o pessoal atrás do Castelo Forte, pegamos mais alguns em Curitiba. Nós já colocamos quase 400 exemplares, somando os dois. Pensa com carinho, na tua casa tem um livro de devoções para te ajudar a interpretar a Bíblia? Ou isso para ti não é importante?
Então eu quero deixar esse desafio e também os grupos da igreja, onde você pode participar, onde você poderia participar, coloca como meta na tua vida para esse ano: eu vou buscar mais crescimento espiritual, eu vou participar mais da vida da igreja, eu vou participar mais dos grupos, dos ministérios da igreja, eu em minha casa vou ler mais a palavra de Deus, eu em minha casa vou fazer a minha devoção, minha meditação cada dia, eu vou buscar aquele livro que transforma a minha vida, e não apenas as notícias ou livros que apenas informam do que está acontecendo no mundo. Que Deus nos abençoe para que possamos permitir que a luz da palavra de Deus esteja sempre de novo iluminando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Que assim seja a tua busca por alimento espiritual ao longo deste ano. Amém. Pedi para a Alexandra projetar um hino ali que fala da palavra de Deus, um hino muito bonito que enfatiza justamente aquilo que nós compartilhamos nesta mensagem. A Bíblia é onde eu encontro meu amigo. Para mim, a Bíblia é como se fosse um guia. A Bíblia ela me direciona para onde ir. Ela é como se fosse uma lanterna que ilumina uma trilha. A Bíblia para mim é meu manual de vida. A Bíblia é Deus fisicamente do meu lado. É uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso entender. É a pessoa de Deus, é a presença dele do meu lado. Para tudo nessa vida, a gente procura uma razão. E as respostas estão na Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada e ela traz esperança para mim. Eu espero que ela traga para você também. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Segura a tua Bíblia bem forte, porque ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Cara, a Bíblia pra mim é tudo, é meu guia. Ela que me instrui, que ilumina meus passos. A Bíblia me mostra como refletir o amor de Deus para as pessoas. Lâmpada para os meus pés, luz. Você já experimentou andar no escuro? Em meio à escuridão, a luz é o que te guia. E a Bíblia faz exatamente isso. Hoje o mundo procura a luz, procura esperança. A Bíblia para mim é a luz que ilumina o caminho da vida. A Bíblia, ela em momentos de muitos problemas, ela acalma o meu coração. A Bíblia me mostra que não importa como eu estou e nem onde eu estou. O importante é que Deus me recebe de qualquer jeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. A Bíblia tem a resposta para os seus problemas. Se você procurar, você vai encontrar. São lições que eu não consigo tirar para minha vida. A Bíblia fez parte da minha educação. São meus parâmetros de ética profissional, de valores das pessoas, das minhas atitudes, meus princípios, valores, tudo tá lá. Então, esse seria o hino compartilhado com vocês, então, e vai estar também na edição deste culto, vai ser acrescentado, né, pelo Fábio, logo após a pregação, então, este vídeo, né, deste hino. Obrigado, Alexandre, por ter preparado material aí para projeção, e veio completar, né, a reflexão da pregação deste culto, esse belo hino, que é cantado pelo Lidk, né, Daniel Lidk, é o rapaz que canta este hino. Tem vários hinos aí na internet, um deles era esse, que tinha tudo a ver com esse lema, né, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, ó Deus, e luz para os meus caminhos. Amém. Convido para cantarmos o hino 511, Alma Bendize. Enquanto cantamos o hino 511, vamos ter um momento da oferta do nosso culto, a nossa oferta de gratidão a Deus pelas bênçãos, pelo sustento que Deus nos tem dado a cada dia, mas também a oferta de compromisso em manter a missão, os trabalhos da nossa igreja. Hino 511, durante a oferta, vamos deixar mais perto aqui as cestinhas de oferta para facilitar o acesso das pessoas que querem entregar a sua oferta. Deus
Convido para ficarmos de pé, convido para cantarmos o último hino do nosso culto, um hino de bênção, no qual nós pedimos que Deus cuide bem de cada uma de nós, que Deus cuide dos nossos irmãos na fé, que Deus cuide com sua mão poderosa, amorosa de todos nós. Hino 287, cuida bem de mim, Senhor. Esse é o pedido deste hino 287, último hino do nosso culto. Logo em seguida o Pai Nosso. Deus e Pai, cuida bem de cada uma de nós, Senhor. Cuida bem da nossa saúde, Senhor, em meio a tantos perigos também nesse tempo de pandemia. Cuida bem, Senhor, dos casais, renova o amor e o cuidado de um para com o outro. Cuida bem, Senhor, dos nossos filhos, livra-os de todo mal, também daquelas influências de caminhos de morte que cercam eles também nos meios de comunicação, Senhor, e outras influências mais. Cuida bem, Senhor, também das nossas amizades, da nossa irmandade na fé, Senhor. Cuida bem dos grupos e dos ministérios da igreja ao longo deste ano. Nós pedimos em Teu nome, Jesus, a Tua bênção, a Tua presença em cada um dos grupos e ministérios da igreja. Assim pedimos, Senhor, cuida bem da Tua igreja, da Tua comunidade, que é chamada também a ser luz no mundo, a ser sal da terra. É assim que possamos perseverar, Senhor, na Tua palavra, na busca da direção do Teu Espírito Santo, na oração, na vida em comunhão e no testemunho da fé no dia a dia do nosso convívio com outras pessoas. Por isso queremos, Senhor, orar e entregar aos Teus cuidados tudo, através da oração do Pai Nosso, a oração dos Teus filhos e filhas amados, por intermédio da fé em Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto de amor e misericórdia sobre cada uma de nós, sobre todos os nossos familiares, sobre todos os nossos amados. Vamos todos com a paz e a bênção do Senhor Jesus e sirvamos a Deus com alegria e com perseverança. Amém. Uma boa noite para todos vocês, um abençoado final de semana, uma nova semana iluminada pela Palavra de Deus em nossas mentes e corações. Amém.
Boa noite.